Olá, queridos estudantes, tudo bem com vocês? Estamos aqui neste dia, mais uma vez, para darmos início às nossas aulas da Jornada Ampliada. É com muito prazer que eu, a sua professora Ingrid, quero saudar a você com um bem-vindo e dizer para você já se organizar bem tranquilamente para a gente dar início a mais um momento aqui de língua portuguesa. Você sabe, né? Temos passeado aí durante as semanas pelo maravilhoso mundo da literatura. Construímos um caminho até aqui. Primeiro estivemos ali bem envolvidos na semântica, para a gente poder entender alguns fenômenos da língua que vão nos ajudar a, de fato, compreender literatura. E falando em literatura, no nosso caminho nós já passamos por alguns movimentos. E hoje nós chegamos ao momento em que falaremos do Barroco no Brasil. Eu falo assim, Barroco no Brasil, mas sempre a gente estará aí, né, também fazendo menção ao movimento onde originalmente ele se iniciou e se expandiu, que obviamente é a Europa. Local onde nós temos o nosso país colonizador que trouxe todas essas influências para essa terra que hoje nós chamamos de Brasil. Então vamos lá começar? É importante a gente entender que o Barroco no Brasil ele está associado a obras produzidas no período de 1601 a 1768. Então, aqui a gente já entende o período em que o Barroco ele esteve aí, né, sendo formado no nosso país. Lembrando que o Brasil ele teve o seu período de colonização iniciado aproximadamente em 1516. Então, se a gente pensar ali, né, que o Barroco teve seu pontapé inicial a partir de 1600, foi logo no início do nosso país, né? Tela cheia para nós. O estilo chegou ao país após seu surgimento na Europa, o que para a gente já está normalizado, porque afinal nós somos colonizados por um país europeu que durante muito tempo influenciou tudo que ocorria no nosso país, certo? E ele teve como marcos históricos a Reforma Protestante e a Contra-Reforma. Estamos sempre falando disso aqui, né? Porque sempre deixo e sempre deixarei claro para você. A literatura, ela é totalmente influenciada por aquilo que está ocorrendo na história, por aquilo que está ocorrendo na sociedade naquele momento. Afinal, sempre foi por meio da literatura que as críticas foram construídas, que os poetas, os escritores ali, eles conseguiam colocar no papel ali as suas perspectivas enquanto sociedade. Afinal, principalmente aqui neste momento de produção literária, nós temos pessoas que eram extremamente letradas, gabaritadas, cultas, porque afinal não era todo mundo ali que tinha acesso à educação como é atualmente, certo? Vamos lá para o nosso próximo slide. E quando a gente fala de reforma, o que é reforma, professora? Que a senhora está falando que estava acontecendo no mundo ali. Nós estamos nos referindo à reforma protestante, iniciada por Lutero, aproximadamente ali no ano de 1400, perdão, tá? Foi o ano que ele nasceu, que eu coloquei essa data aqui. Então, Lutero ali, um pouco antes do surgimento do Barroco no nosso país, ele veio a falecer, né? Que foi no ano de 1546. Mas ali por meio dele, que era um teólogo, ou seja, uma pessoa que estudava aí preceitos cristãos, que estudava a Bíblia, ele passou aí a criticar certas coisas que a igreja fazia. Nós já temos visto aí, né, movimentos literários em que eu sempre estou destacando para você o poder que a Igreja Católica ela tinha sobre a sociedade. Ela influenciava ali os reis, ela influenciava na educação, ela influenciava na moral ali daquela sociedade. Então tudo, na política, tudo a Igreja Católica ela estava ali inserida. E esse poder muitas vezes era conquistado como, né? Trazendo as pessoas por meio do medo, né? Influenciando ali, trazendo essa questão ali do julgamento, de céu, de inferno para as pessoas. Então, Lutero, lá na Europa, ele iniciou um movimento que foi chamado de reforma mais tarde. Por que reforma? Porque ele passou a criticar tudo isso que a igreja fazia. Vender pedaço do céu, vender pedaço da roupa que Jesus estava usando na crucificação,
certo? Tentar ganhar as pessoas pelo medo, controlar a sociedade pelo medo aí, né? Por meio da fé. Então, quando Lutero ele inicia ali, né, que ele não queria, na verdade, nem romper com a igreja, nem nada disso, não. O que ele queria, de fato, é que a igreja mudasse essa postura diante da sociedade, que parasse de ser voltada ali para as riquezas, para a materialidade e, de fato, cuidasse do espiritual das pessoas. Só que ele sofreu uma perseguição, porque a igreja viu isso como uma afronta, e isso é conhecido como reforma protestante. Quando isso acontece, pessoal, a igreja ela vai perder poder, não tem jeito. Fala-se até, né, a gente viu aí numa das nossas aulas, né, que um pouco antes tinha sido inventado o quê? A imprensa, né, por Gutenberg, ele inventou a imprensa e isso fez com que a gente tivesse mais possibilidade, né, de espalhar literatura, de espalhar escritos por aí. E fala-se até que, com essa atitude aí de Lutero, em que ele foi perseguido pela igreja e tal, foi a primeira vez que nós tivemos aí uma notícia que aconteceu num lugar e que se espalhou pelo mundo todo. Graças também, obviamente, por essa influência da imprensa que já tinha neste momento. Quando isso ocorre, o mundo abre os olhos, passa a criticar, obviamente, né? Mas assiduamente o quê? A igreja, os valores, o modo como a sociedade está se vendo, está fazendo, está acontecendo. E isso vai refletir em quê, pessoal? Na literatura, naquilo que os nossos autores vão colocar nos seus poemas, nos seus textos escritos em prosas, tudo certo? Tela cheia para nós. Então, revoltado, ele foi escrever um documento que se chamava As 95 Teses, para que seus alunos debatessem em sala. Só que isso perdeu o controle, né? Se expandiu, saiu ali de dentro da sala de aula e virou o que nós chamamos de reforma. Para além disso, nós teríamos o quê? A contra-reforma. E aí, quando eu falo para você de reforma e contra-reforma, aqui nós já estamos citando, falando de uma característica muito especial que o barroco tem, que é essa dualidade. Como assim, professora, dualidade? Essa palavra vem da palavra dois, né? Então, aqui nós teremos autores que eles vão defender a fé. Essa fé é defendida também por meio da razão, como nós temos aqui escritores que escreveram no nosso país, né? É uma fé que ele defende sim, que ele embasa ali nas escrituras, que ele vai trazer essa defesa para dentro ali, né, da palavra, da religião, mas é uma fé que ele defende por meio da razão. Ele não quer só que essa fé seja ali na missa de domingo, não. Ele quer que isso reflita na política, na educação, no modo como a sociedade se organiza ali, tudo certo? Tela cheia. Então, quando nós falamos de contra-reforma, nós estamos falando de conjunto de ações que a Igreja Católica, né, que estava ali perdendo poder, ela estava perdendo influência, ela passa a ter. Porque ali nós temos mudanças que foram provocadas pela transição da Idade Média para a Moderna, que é onde se passa aqui o nosso barroco, tá bom? E os católicos desejavam uma espiritualidade mais interior e uma igreja menos corrupta. Então nós temos aqui autores que eles vão combater por meio da literatura essa corrupção do homem utilizando a fé. Então esse é um aspecto muito importante de tudo aquilo que a gente vai ler nas produções poéticas, na prosa, de tudo aquilo também que a gente vai ver nas pinturas, porque afinal, né, barroco não foi só literatura, teve arte plástica, teve a sua influência ali, certo, na arquitetura e assim por diante. Então esse movimento de reforma e contra-reforma, a gente vê bastante nessa característica da dualidade dos escritos e do modo ali como os autores vão desenvolver a sua literatura. Aqui também é importante a gente citar que a gente vai ver esse embate aí também por meio da exploração das figuras de linguagem, principalmente a antítese, que é essa figura de linguagem que trabalha, né, com termos que são contrários um ao outro, a exploração das metáforas para trazer aí, né, essa reflexão da sociedade, essa comparação daquilo que a fé pode ser usado com a razão e assim por diante. Então, as figuras de linguagens são um aspecto muito explorado pelos nossos autores aí nos seus textos. Perfeito? Vamos seguir aí adiante. E aí, quando a gente está falando ali desse movimento de reforma e contra-reforma, eu ainda estou falando do movimento barroco no mundo, né? Iniciou na Itália, se expandiu para a Espanha, para Portugal, até chegar aqui. Agora, falando aqui de fato do barroco no nosso país, do que é que ele refletiu na nossa sociedade, nós temos o seguinte.
Sua formação e desenvolvimento foram moldados por um intricado de tecidos e fatores econômicos, sociais, religiosos e políticos, né? O que não pode ser diferente, como eu sempre falo para você. Tudo isso aqui é levado para a literatura, seja por meio da crítica, seja por meio da defesa do autor, tudo isso a gente vai ver na literatura. E resultou numa manifestação artística com características únicas e distintas daquelas observadas onde? Na Europa. Então, por mais que nós fomos influenciados, é um movimento que veio da Europa, aqui o barroco ele tem suas próprias características, porque afinal, o que a gente vivia aqui, as mazelas do nosso país, ou até naquilo que era bom, obviamente era diferente do que se passava na Europa, que já era um continente mais desenvolvido, habitado ali, né, e influenciado há muito tempo. Vamos lá para o nosso próximo slide. Então, falando aqui, né, nós temos aqui nessa época o ciclo da açúcar e formação da sociedade colonial. No período inicial do Barroco brasileiro, ele vai ter aí, né, vai coincidir, vai ser contemporâneo ao auge e ao declínio do ciclo do açúcar, onde? No Nordeste. Nesse contexto, a sociedade era marcadamente hierárquica e escravocrata, com a elite açucareira detendo o poder econômico e político. Então, durante esse tempo aqui, pessoal, ocorreu muitos conflitos, né? Por quê? O povo defendendo o poder. Eu quero poder, você quer poder, a gente vai brigar por causa disso. Então, esse ciclo do açúcar, ele é marcado aqui por muita tristeza, muita exploração, né? Por quê? Foi o tempo ali em que o povo que foi trazido ali da África foi mais explorado, certo? Que teve mais exploração, que teve mais ali, né, esse desejo que essa elite originária, descendente de Portugal, que explorava as nossas terras, que eles começam ali, que eles têm mais esse momento de exploração da mão de obra escravizada. Algo que nós já conhecemos aí, que é uma parte muito triste da história do nosso país. Então, aqui, o período de escritas, né, do Barroco, que a gente sabe, durou mais de 100 anos. Mostrei para você inicialmente na nossa aula. Esse período, ele coincidiu aí, né? Ele foi contemporâneo à exploração do açúcar. E isso também vai ser visto na produção literária, quando ali nós temos os nossos autores, né, denunciando isso por meio dos seus escritos. Tudo certo? Tela cheia para nós. Então, a descoberta de ouro, né, e diamantes lá em Minas Gerais, no final do século XVII e início do XVIII, provocou uma verdadeira revolução na colônia. Então, o ciclo do açúcar ali, ele teve o seu declínio, né? Teve o seu auge, mas também teve o seu declínio, a produção estagnou, não se conseguia mais ganhar dinheiro com isso, e essa mão de obra que era escravizada lá no açúcar, na plantação, ela passou a ser escravizada onde? Na exploração ali dos ouros, foram sendo descobertas minas em Goiás, descobriram-se também no Mato Grosso, até chegar de fato às Minas Gerais, né? Esse estado que de fato teve a maior produção de ouro aí do nosso país, a maior exploração onde mais foi encontrado ouro naquela época. Então aqui nós temos também. E aí, quando a gente fala dessa exploração do ouro, olha o tanto que é interessante, que eu falo para você que reflete na nossa literatura. Nós temos ali, por exemplo, né, nessa época, a expansão de igrejas, dessa construção de igrejas. Templos que são ali verdadeiras joias. Você olha por fora, parece aquela construção antiga, parece aquela construção colonial, mas por dentro são tomados de joias, de ouro, de artes plásticas super valorizadas, principalmente na atualidade. Então essa também é uma característica muito forte da escrita barroca. Há aqueles que vão criticar essa materialidade, esse apego, né, ao que é valioso, esse apego aí às joias, ao ouro, e há aqueles que vão explorar isso na arte e, obviamente, nas escritas ali da literatura, exaltando aí essa riqueza que é própria ali, uma característica própria do barroco. Tela cheia. Então, nós temos aqui, pessoal, só para a gente ler o slide rapidamente, que a descoberta de ouro e diamantes em Minas Gerais... Ah, a professora já leu, perdão. Provocou uma verdadeira revolução na colônia, certo? Por quê? Porque, obviamente, nós continuávamos a ser explorados aqui por Portugal
e todo mundo queria um pedaço, todo mundo queria sua fatia do lucro ali. Outro aspecto importante, mais uma vez a gente retoma aqui a religião dentro do barroco. Por quê? Porque, querendo ou não, pessoal, foi um pilar. Nós temos aqui no Brasil aí grandes padres, né, grandes jesuítas que foram escritores reconhecidos. Lembrando que no nosso país não teve aí, né, muitos escritores. Os que tinham ou eram ali pessoas que já eram ligadas a Portugal, que estudaram fora, ou eram pessoas ligadas à igreja, como é aqui o mais normalizado até o momento que nós temos estudado literatura. Então, a Igreja Católica, como já mencionado, foi a principal mecenas do Barroco no Brasil. As ordens religiosas, como os jesuítas, beneditinos, carmelitas e franciscanos, foram quem impulsionaram aí a construção de templos e da produção artística, como eu já falei para você, né? Templos ali que tem obras valiosas, que tem muito ouro dentro, tem toda essa característica, isso é próprio do barroco. Então aqui a gente pode ter uma reflexão. O barroco no Brasil, ele pode ser compreendido como uma arte, o quê? Das contradições. E eu já expliquei para você. Isso a gente vai ver o quê? Vai ver ali na dualidade, né? Nesse homem que ele vai defender a fé, mas uma fé que ela tem que ter razão, não é essa fé cega que a igreja, um padre, um religioso falou para mim, que isso é o certo e pronto, eu vou aceitar, não. A minha fé ela tem que ter base, a minha fé ela tem que ter ali uma força que não seja apenas algo que alguém acha, certo? E eu tenho que viver essa fé com razão. Não é só domingo lá na missa da igreja, não. Eu tenho que viver essa fé de maneira real, eu tenho que aplicar isso em mim enquanto cidadão, enquanto sociedade. Então aí, né, essa contradição é algo muito forte dentro do barroco, que a gente vê por meio de quê? Principalmente ali da exploração das figuras de linguagem que vão trazer esse contraste, certo? Tela cheia para nós. Então ali a opulência e a miséria, a fé e a superstição, a ordem e o descontrole social. Tudo isso é traduzido em uma linguagem artística que, através da dramaticidade, do movimento, do uso da luz e da sombra, que é algo que a gente vai ver mais nas pinturas, né? Buscava impactar fiéis e reafirmar os valores da Contra-Reforma em um ambiente colonial complexo e em constante transformação. Então é isso que a gente tem aqui, né, do nosso barroco, é isso que eu quero que vocês compreendam e percebam. O mundo, ele continuava ali, né, se descobrindo, o mundo continuava evoluindo. Então a igreja cada vez mais, essa questão da fé vai perdendo o seu lugar e a razão, a ciência vai ganhando o seu lugar, sempre levando isso para a literatura, sempre influenciando naquilo que os nossos grandiosos autores trarão para a sua produção literária. E aí, deu para compreender? Você acha que foi legal, que a gente está conseguindo evoluir a nossa literatura? Eu espero que sim. Porque agora chegou o momento que nós vamos exercitar um pouquinho aí, tá bom? Tudo isso que nós acabamos de falar. Vamos colocar o nosso slide aí. Com a nossa atividade, vou te dar o tempo de 5 minutinhos e eu volto para a gente conversar, tá? Não se esqueça de deixar o seu comentário para nós aí e também de solicitar participar da nossa aula para a gente conversar e ver aí o que a gente pode alinhar mais. Tela cheia e vamos lá, 5 minutos.
Oi, pessoal, a sua prof está de volta. Vamos corrigir? Nós temos aqui uma questão bem simples, mas que necessita da sua atenção. Olha o que ela diz. Durante o período barroco no Brasil, a Igreja Católica exerceu grande influência sobre a vida cotidiana e sobre as produções artísticas e literárias. Nesse sentido, qual era uma das principais funções sociais da literatura barroca brasileira? Então, aqui ele já afirma que essa literatura ela tinha uma função social, né? Não era só um modo de divertir e distrair quem lia, não. Ela tinha uma função. Qual era? Letra A. Promover o pensamento crítico e científico entre os colonos, incentivando a pesquisa filosófica. Não, né, pessoal? Assim, não estou criticando, mas trazendo para o que é a realidade. Todas as vezes que nós temos a Igreja Católica envolvida em algo, pelo menos naquele tempo, ela não está querendo desenvolver pensamento crítico, nem filosófico, nem científico em ninguém não, tá bom? Tudo que ela fazia era uma defesa da instituição e da renovação ali do seu poder diante da fé ali da sociedade. Então, a letra A é impossível que seja, tela cheia. Letra B. Valorizar a cultura popular e tradições orais indígenas? Coitado do indígena, não tinha nada para valorizar ele aqui não. Aqui ele ainda era explorado, certo? Era visto como um opressor, como um inimigo que estava impedindo ali a expansão de poder tanto da igreja, né, quanto da coroa portuguesa. Letra C. Servir como instrumento de catequese e propaganda religiosa, verdade? Buscando convencer e educar fiéis, especialmente quem? Os indígenas, né? Sim, parece que a letra C será a nossa resposta. Vamos conferir a D. Incentivar o pensamento político revolucionário? Jamais. Revolução política tira o poder da instituição, né? Então, nós temos aqui, letra C, de fato, como nosso gabarito para a questão. E aí, quero ler os comentários de vocês, saber o que vocês acharam. E assim, a gente encerra a nossa aula, tá? Agradeço mais uma vez a sua companhia comigo, o seu cuidado de estar aqui, prestando atenção, fazendo as suas atividades, porque agora você vai dar prosseguimento com o seu professor do presencial, tá? Qualquer dúvida, sempre estarei aqui. O seu professor pode entrar em contato comigo para a gente conversar, falar da aula, falar de tudo que a gente já iniciou aqui. Dê o seu melhor, tá? Dedique-se ao que o professor do presencial vai desenvolver com você e volte, porque em breve nós temos mais um encontro para falar de literatura. Fica com Deus, fique em paz e até a próxima semana. Tchau!